Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje vamos ter mais um episódio dos mistérios não resolvidos da DC. E o assunto do episódio de hoje é o Superboy Prime, talvez o personagem mais apelão da história da DC. Mas o mistério mesmo é qual que é o verdadeiro paradeiro do Superboy Prime na continuidade atual da DC. Sabe, pós-Novo 52, pós-Rebirth, e porque de fato ele nunca apareceu numa nova mega saga da DC. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então roda a vinheta e vamos começar! E galerinha, só antes de começarmos, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado! Feito, dado o recado, vamos falar do Superboy Prime. Muito se fala dele nas comunidades da DC por causa da sua força brutal e como que ele consegue obliterar vários heróis da DC. Ele virou meio que uma das entidades mais poderosas de todo o universo da DC. E por causa disso, ele acabou virando um favorito dos fãs que sempre tem vontade de ver ele nas histórias. O Superboy Prime é basicamente um vilão e teve a sua grande participação numa mega saga da DC. Mas isso daí foi nos anos 2000 e desde o reboot dos 952, o Superboy Prime não tem um grande protagonismo. E por isso, no episódio de hoje, a gente vai responder a duas perguntas. O que aconteceu com ele, onde ele está na continuidade atual da DC e o quão poderoso ele é. Opa, acabei de me dar conta que são 3 perguntas, mas vocês entenderam o que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje. Bem, primeiro, o Superboy Prime tem esse nome porque ele vem da Terra Prime, que é uma terra exatamente como a nossa, na qual os super-heróis são personagens de HQs. Contudo, esse universo da Terra Prime também possui um planeta chamado Krypton, e nesse planeta acontece basicamente a mesma coisa da origem do Superman. E uma criança de Krypton é teletransportada para a Terra Prime. E claro, gente, existem algumas diferenças entre a origem do Superman e a origem do Superboy Prime. A mais notória é que quando o Superboy foi levado para a Terra, ele já não era mais um bebê e tinha lá os seus 3, 4 anos. E a outra grande diferença é que Krypton desse universo não foi explodida, e sim incinerada. E por causa disso, não existem kryptonitas nesse universo. E bem, essa criança na Terra é cuidada exatamente como Clark Kent foi cuidado. Inclusive, os seus pais dão o nome de Clark porque esse era o nome do Superman das suas histórias em quadrinhos. Gente, isso é uma parada muito meta, muito Inception, e vocês vão ver que isso acontece o tempo todo com Superboy Prime. No início, ele não tem superpoderes, mas o Superboy desperta os seus poderes por causa de um cometa que faz um prenúncio do início da saga da Crise nas Infinitas Terras. E uma outra coisa é que ele também tem um uniforme do Superman, porque ele comprou esse uniforme numa loja de fantasia, na qual ele ia usar numa festa. Em Crise nas Infinitas Terras, a Terra Prime é destruída, e o Superboy acaba tendo que lutar contra o Anti-Monitor. Mas no final, por causa do resultado de ter surgido apenas uma Terra, ele acaba tendo que ficar preso junto com o Superman da Terra 2, a Lois Lane da Terra 2 e o Alexander Luthor da Terra 3, numa dimensão paralela. E essa dimensão é uma espécie de céu, pois permite ser modelada conforme o desejo da pessoa. E bem, gente, até aqui o Superboy não é nenhum vilão, mas é agora que as coisas vão começar a mudar. O Superboy Prime fica nessa dimensão paralela por um tempão, até o início da mega saga Crise Infinita. E só lembrando que Crise nas Infinitas Terras foi nos anos 80 e Crise Infinita nos anos 2000. Ou seja, ele ficou 20 anos nesse limbo editorial
principal da DC. E é nessa mega saga que ele se torna o grande vilão que a gente conhece. O Superboy, nessa dimensão, sente falta da sua família e de sua terra. A dimensão paralela não é o suficiente para ele. E por causa disso, ele vai criando um sentimento amargo ao longo dos anos. E ao testemunhar o que acontece na Terra principal, ele vai ficando louco pouco a pouco. E é aqui que tem uma outra parada muito meta do Superboy. Porque nesse momento ele diz que na Terra principal não há mais diferença entre os heróis e os vilões. E isso, de certa forma, é uma crítica do escritor sobre o que estava acontecendo na indústria dos quadrinhos naquela época. Por exemplo, um pouco antes disso, a Mulher Maravilha tinha acabado de matar o vilão Maxwell Lord. Então, o que o Superboy tá falando é um pouco do sentimento do escritor aqui. E bem, o Superboy começa uma jornada para refazer de alguma forma a Terra Prime. E nisso, ele é persuadido pelo Alexander Luthor e acaba fugindo da dimensão paralela. E isso tudo depois ele dá aquele famoso soco na realidade paralela que acaba mudando a DC. Esse pequeno evento do soco é muito conhecido porque foi o evento que fez o Jason Todd ressuscitar nas HQs do Batman. Além disso, mudou várias coisas dentro da DC, mas a mais importante é a do Jason Todd. E a explicação que eles dão é que o Superboy Prime é tão poderoso, ele estava tão frustrado no momento, que o soco dele é capaz de romper a realidade. E como isso é HQ, nos anos 2000, nem tem muito o que questionar, porque tinha coisa muito pior na época. E livre da realidade paralela, o Superboy chega no universo principal e faz umas coisas muito loucas. Ele mata o Superboy Connor Kent, o que tem um grande peso nesse universo, numa luta que envolveu várias equipes. E o Superboy dá tudo de si nessa luta e simplesmente acaba com vários heróis. E aqui, gente, tem uma parada muito interessante com o Superboy. Tipo, ele tá matando pessoas, mas ele necessariamente não quer fazer isso. Ele tá se vendo forçado a fazer isso por um bem maior, que é refazer a Terra Prime. Então, nos olhos dele, nesse momento, ele ainda é um dos bonzinhos. No final dessa mega luta, são necessários 3 flashes para prender o Superboy Prime dentro da força da aceleração. O problema é que isso não impede ele de forma definitiva. E algumas edições depois, ele volta com uma armadura nova. E essa armadura não é uma armadura qualquer. Essa armadura armazena o poder do Sol Amarelo e até amplia os poderes do Superboy. E, gente, é nesse momento que o Superboy fica totalmente louco. É aqui que ele perde toda a razão, começa a bolar uns planos mega malucos e vira realmente aquele vilão temido. Ele entende que não deve existir mais nenhum herói e que ele mesmo vai matar todos os heróis existentes. Então ele bola um plano bem maluco. Ele decide voar em direção ao planeta Oa para destruí-lo em alta velocidade. A explosão de Oa iria causar um novo Big Bang, resetando completamente o universo, que era o que o Superboy queria. No caminho para Oa, o Superboy mata vários lanternas, mas é interrompido pelo Superman da Terra 2 e o Superman normal. Eles conseguem retirar a sua armadura e nivelar a luta. Mas mesmo assim, o Superboy Prime mata o Superman da Terra 2. E, gente, o Superboy Prime aqui não matou qualquer Superman. Ele matou o Superman da Terra 2, o Superman da Era de Ouro, o Superman original, o primeiro super-herói. Não foi qualquer kill que ele fez ali. Olha, pra mim, junto com a morte do Barry Allen lá no Crise nas Infinitas Terras, essa daí é a morte mais importante da história da DC. E quem fez ela foi o Superboy Prime, o que dá uma bela dimensão dos poderes dele. E na sequência, o Superman principal bate no Superboy enfraquecido e consegue vencê-lo. Então, os Lanternas o prendem no centro do universo, numa caixa, em volta de um sol vermelho. O Prime, então, sem mais a roupa do Superman, usa suas mãos para fazer um símbolo do Superman com seu próprio sangue.
e ele diz que irá fugir. E de fato, ele foge. E bem, agora acontece uma parada bem estranha, porque naquela época o Superboy muda de nome. O Superboy Prime muda de nome para Superman Prime por causa de uma disputa judicial que a DC estava tendo na época. Ele então aparece nas HQs do Lanterna Verde, quando o Geoff Johns expande drasticamente esse universo. O Superboy Prime se alia ao Anti-Monitor, mas tudo isso para conseguir depois matá-lo, para finalmente se vingar do cara que matou o seu mundo. E aqui, novamente, o Superboy Prime fica fora de controle e, para detê-lo, um guardião dos Lanternas se sacrifica para mandá-lo para um outro universo. É nesse momento que a história do Superboy Prime começa a ficar bem confusa. Ele aparece na HQ Countdown para a Crise Final. Ele aparece viajando de universo para universo, destruindo várias terras, e o que aparece na sua frente em busca de um universo Prime. Ele aqui inclusive chega a torturar o Mr. Mxyzptlk, que é um dos seres mais poderosos da DC, e até crava o S do Superman na cara dele. Eventualmente ele chega na Terra 51, que é chamada pelos monitores como a Terra Perfeita, mas nem de longe é a Terra Prime. Essa Terra possui super-heróis, mas ela vive em paz. Isso é, vivia em paz, até um vilão chamado Monarch atacar. E nisso, o Superboy acaba enfrentando esse vilão. O Superboy Prime destrói o Monarch, e isso causa uma destruição total do Universo 51. E isso resulta no ressurgimento do visual com armadura do Superboy Prime. E a explicação para isso tá fora das HQs. Aquela disputa judicial sobre o nome do Superboy Prime tinha terminado, e a DC decidiu voltar com o nome Superboy Prime. E com isso também voltou a grande armadura dele. Na HQ Legião dos Três Mundos, o vilão Time Trapper encontra o Superboy Prime flutuando no meio do espaço e o joga para o futuro lá no século 31. E nesse momento, o Superboy se torna o vilão principal da legião de super-heróis. Contudo, é revelado depois que o Time Trapper é nada mais e nada menos que o Superboy Prime do futuro. E aí acontecem duas histórias ao mesmo tempo em duas linhas do tempo, envolvendo dois Superboys Prime. Um que tá no presente e o outro que tá no futuro. Mas por causa de uma colisão temporal, os dois Superboys Prime se encontram. E o Superboy Prime mais novo se irrita com a existência de um outro Superboy e o ataca. E isso causa uma distorção no tempo e espaço. E temos esse painel super meta do Superboy Prime se desfazendo em formato de desenho. E então acontece a coisa mais Inception da história da DC. O Superboy Prime é jogado numa prisão que é a sua casa na Terra Prime, só que sem os seus superpoderes. Contudo, como na Terra Prime as histórias são HQs, a sua mãe e o seu pai têm medo dele, porque na verdade ele é um vilão. E nisso, o seu pai mostra HQs da Crise Final para ele ler. Então, o Superboy Prime fica morando no porão de seus pais e lendo HQs. E depois de ler exatamente o que está acontecendo, ele fica pé da vida e começa a xingar todo mundo enquanto olha diretamente para quem está lendo a HQ. Nisso, ele se levanta e começa a escrever em fóruns da internet sobre como que o Superboy pode ser redimido e que ele vai sempre sobreviver. Caraca, velho, eu nem sei como começar a fazer uma análise dessa cena. Ela é muito metalinguística. Pode significar um monte de coisa, mas eu vejo como uma forma de crítica dos escritores da HQ com o público que lê quadrinhos, que tá sempre reclamando sobre o que tá acontecendo nas HQs
e também postando coisas ruins na internet. Eu vejo esse painel como uma forma de crítica a esses fãs. E no final eu acho que eu tô incluso nela, né? Mas assim, gente, o negócio fica ainda mais meta quando o Superboy Prime invade os escritórios da DC para bater nos escritores de suas HQs. E depois ele voltaria à Terra principal numa HQ dos Jovens Titãs, mas acabaria preso na Source Wall pela equipe comandada pelo Superboy Connor. E esse daí meio que é o fim do Superboy Prime pré-Novos 52. Quando o universo resetou nos Novos 52, todo mundo esperava que eventualmente o Superboy Prime voltasse, ou até mesmo que ele fosse o grande vilão do Rebirth. Mas no fim, ele não foi. E durante todos os Novos 52 e Rebirth, o Superboy Prime não apareceu. Quero dizer, ele teve algumas citações e outras aparições em multiversos, mas nunca foi o Superboy Prime. Isso é, até ele aparecer numa HQ do Shazam. O vilão Dr. Sivana chega num local chamado Terra dos Monstros, que é onde vários seres perigosos da DC foram aprisionados. E um desses seres foi o Superboy Prime. O doutor consegue libertar todos os seres, mas deixa o Superboy em sua cela. Ainda assim, ele não está mais preso e usa sua visão de calor e queima a porta da sua cela, dizendo que irá atrás de Billy Batson. O problema é que, embora ele tenha saído de sua cela, ele não consegue sair desse mundo chamado Terra dos Monstros. Na edição número 13, ele aparece vagando pelo mundo, se perguntando como sair dali. Então, tá aí a resposta para onde está o Superboy Prime na continuidade atual da DC. Ele tá preso nessa Terra dos Monstros. Só que é óbvio que ele não vai ficar preso aí por muito tempo e ele vai sair para enfrentar o Shazam. Contudo, mesmo que ele volte, eu não acho que ele vai aparecer para uma mega saga. Vai ser no máximo para uma aparição ali contra o Shazam e depois ele vai voltar para o limbo dele. Agora, sobre os poderes do Superboy Prime, ele possui a mesma força do Superman da Era de Prata, que muita gente sabe que é um dos mais poderosos Superman. E com o traje da bateria que falamos antes, ele pode multiplicar drasticamente os seus poderes. Como visto, ele pode obliterar vários Lanternas Verdes, vários heróis, e inclusive chegou a matar o Superman da Terra 2. Então, basicamente, o Superboy Prime é invencível. Ele foi derrotado na Crise Infinita, mas só depois que ficou sem a sua armadura. E no pré-Novos 52, ele só foi derrotado mesmo quando ele se tocou e criou uma super dimensão para ele ficar preso num outro lugar. E depois que ele conseguiu se libertar disso, a única forma de derrotá-lo foi prendê-lo na Source Wall. Uma outra coisa que não fica muito clara nessa HQ do Shazam é se esse Superboy Prime tem a memória pré-Novos 52. Olha, gente, eu acredito que ele tem essa memória, porque se ele não tiver, toda a origem dele não faz sentido. E com essa aparição do Superboy Prime na HQ do Shazam, ele entra no hall de ter sobrevivido a todas as principais crises que a DC já teve, que foram Crise nas Infinitas Terras, Crise Infinita, Crise Final e o Flashpoint. O que de fato nunca foi explicado é como que o Superboy Prime saiu da Source Wall. Uma explicação que seria possível ser dada é que no final da saga Metal, a Source Wall foi quebrada, e daí seria facilmente explicável dizer que o Superboy se libertou da Source Wall nesse momento. Ufa! E com essa eu acho que a gente respondeu a todas as questões sobre o Superboy Prime. O que aconteceu com ele, onde que ele está na atualidade e o quão forte que ele realmente é. Esse daqui foi mais um Mistérios Não Resolvidos da DC. Gente, por favor, apoie esse tipo de vídeo colocando nos comentários qual que deve ser o próximo mistério que a gente vai ver aqui no canal. E esse foi o episódio do Superboy Prime. Gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram esse vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!